Galera, hoje a gente vai ver um vídeo aqui que eu tô devendo pra você já tem um tempo, que é o Iceberg dos Jogos Perturbadores Parte 2. Já tem alguns meses que eu gravei, eu simplesmente esqueci de continuar. Mas a gente vai ver lá do canal do Chuck Seal, beleza? O link do vídeo original vai estar na descrição. E é isso, passe lá no canal dele pra dar uma moralzinha depois do react. Lugar pra comprar jogo barato é na 2Game. E é claro, você pode usar o cupom RAPOSITO10 pra ter ainda mais desconto. Link na descrição. Eu vou aproveitar o começo desse vídeo para esclarecer algumas coisas. Muita gente achou que as outras partes do iceberg seriam apenas para membro, mas não, vai ser tudo público. A única coisa que eu censuro nos vídeos são tópicos Não é tão mercenário então que nem eu. que eu não colocaria de qualquer jeito, existindo membro ou não. Ou seja, vocês não perdem conteúdo, ele é o mesmo de antes. O que muda é que os membros vão ter acesso a imagens e tópicos que são impossíveis de colocar aqui, senão o meu canal cai. Mas de resto, vocês terão acesso aos vídeos normalmente com conteúdo padrão. Então, mais uma vez, a função de membro é para ajudar o canal. As recompensas são simbólicas, então se você tiver mais de 18 anos e quiser me ajudar, sinta-se livre. Vocês vão ganhar vídeos com acesso antecipado, emoji e um server. Galera, isso daqui é aquele tipo de vídeo, ó. Ai, é bizarro! Ai! Então, ó, toma cuidado, ó, pra não se engasgar com o almoço. Vocês vão tomar vários sustos creeps, oh my god. Ó, já tem o Manhunt ali. E o Minique, o Mori. Sally Face? Ah, esses aí são tranquilos, pô. E o Menique. Eu também já fiz um iceberg desse jogo. Eu vou deixar aí no card pra vocês. Ele foi feito não, vou ter que reagir. por um japonês anônimo chamado Kikiyama em 2004. E o jogo tem uma fanbase muito sólida há anos que produzem fangames no estilo até hoje de um Isso daí é um clássico do RPG Maker. no RPG Maker. O jogo é atmosférico e não linear. Nele a gente controla Madotsuki, uma garota considerada hikikomori, ou seja, que não sai de casa. Esse é um fenômeno que acontece principalmente no Japão, em que muitos adolescentes eles têm ou algo do tipo, fobia social, e eles ficam trancados no quarto deles e não tem nenhum contato social com ninguém. E é bastante estipulado que a Madotsuki seja dessa forma. E no jogo a gente tem apenas que dormir e explorar o mundo dos sonhos, que contém várias coisas bizarras e abstratas com músicas existenciais. E durante a exploração a gente tem que coletar esses itens bastante estranhos, pra ser bem sincero. E no final a gente tem que juntar eles pra no final alcançar a ending do jogo. Em suma, Yumeniki é um game pra quem gosta de algo mais atmosférico, sem muita ação ou puzzle. É jogo de maluco. Apenas uma calma exploração de sonhos bizarros de uma jovem garota transtornada. E nada faz muito Me senti representado. como eu disse, por ser um sonho é tudo muito abstrato e muito interpretativo. É, jogo pro youtuber fazer vídeo. Ai, ela se matou, mano! Ai! 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 Que jogo bizarro! Ai, meu Deus! Só que ela ficou mó tempão pensando, né? Side Satan. Side Satan ficou muito conhecido em Isso daí porque falavam que esse jogo era da Deep Web, e aí ficava piscando mais imagem de gore na tela. É só um jogo escroto. 2015, provavelmente foi desenvolvido por um cara chamado Planescout ZK. A sua primeira aparição foi em um canal chamado Obscure Horror Corner. Muitas pessoas diziam que esse era um jogo tirado da Deep Web, que ele era assombrado, enfim, coisas do tipo que a internet acaba inventando, e que esse jogo que temos na internet é uma cópia do original. Mas nada disso foi confirmado. Isso daí é só falaram de chances. E provavelmente é só fic da internet. No game a gente tem um labirinto com músicas bizarras e coisas perturbadoras aparecendo. Algumas pessoas alegam que o jogo original tinha coisas bastante perturbadoras como imagens de cultos e etc. Mas nada disso pode ser confirmado e provavelmente só é mais algum daqueles misticismos que a internet cria em torno da Deep Web, como se fosse algo muito secreto e misterioso. Ai, meu Deus. Paranormal Syndrome. Paranormal Syndrome é um jogo de RPG Maker japonês desenvolvido pelo Yuyami no Kisetsu, tendo Esse daí eu nunca nem vi. sua primeira versão lançada em 2008. No jogo a gente controla uma investigadora paranormal que vai em Vai ficar bom em que era fácil espalhar desinformação. Hoje em dia também é fácil. Você bota uma voz de robô, bota uma IA pra inventar qualquer mentira e posta. O pessoal acredita. Tem velha que acredita naqueles vídeos de animal cozinhando, locais amaldiçoados para investigar os fenômenos. De Nele temos cachorro possessões, dançando. ocultismos e lendas tradicionais do Japão, como Kune-Kune, que eu falei no meu vídeo de mídias japonesas. Kune-Kune é Hoje uma é mais lenda rural fácil. do Japão, sendo Com que ela IA é acontece facinho. normalmente em campos bem verdes, sendo mais comum ocorrer em meio-dia ou tarde pra noite no verão. Essa lenda conta que você pode avistar uma espécie de névoa branca se contorcendo. Deixando-se levar pela curiosidade, muitas pessoas encaram essa entidade, e o que acontece com elas é dito nesse relato. Certa vez um jovem garoto e seu amigo,
Após uma longa tarde de diversão nos campos de uma pequena cidade em Hokkaido, passam a Essa parte do vídeo tá me dando a vibe de Ambuplay, mano. Olá, minhas crianças. olhar para o pôr do sol com seus binóculos, até que um deles avista uma névoa branca e decide vê-la com o binóculo. Quando o faz, ele faz uma cara de espanto e fica paralisado. Seu amigo curioso pega o binóculo de suas mãos e vê também a figura branca se contorcendo. Logo assustado, olha para seu amigo e o vê dançando de forma impossível a nossos corpos, se contorcendo como uma figura e quebrando todos os seus ossos. E logo involuntariamente ele começa a fazer o mesmo, sentindo uma dor Quando bota esse insuportável. efeito na voz, você abre o equalizador de áudio e você corta as frequências graves e as agudas. Deixa só as médias. Até sua inevitável morte. Deixa só as médias agudas. Então devemos solucionar e sobreviver a esses mistérios em locais diferentes. A porta tá trancada. The Witch's House. Esse é um jogo Ah, esse daí é famoso. Esse daí eu vi na Player Barbie. Sou fã, sou fã. de RPG Maker VX, criado pelo Fami e lançado em 2012. O Sou jogo fã. conta com uma atmosfera sinistra e enigmas complexos. Nele jogamos com Viola, que acorda por coincidência na frente da casa É um que clássico. reside uma bruxa. Olha que maravilha. Então a gente tem que descobrir os mistérios da casa e fugir dela vivos. E pra isso a gente deve resolver os puzzles e sobreviver ao local. E quando eu falo local, é literalmente a tudo, porque tudo lá vai tentar te matar. Omori. Omori é um jogo de RPG desenvolvido pela Esse daí é muito bonito, velho. Cat, lançado em 2020. No jogo a gente controla um menino Não joguei até hoje. chamado Omori, obviamente, que vive em um mundo surreal e deve enfrentar monstros junto de seus amigos. Olha que narrativa feliz. O jogo Lembra um pouquinho o Earthbound, né, esse jogo? tem uma história relativamente profunda e complexa e, entre aspas, perturbadora, dependendo do jeito que você a enxerga. O jogo é uma mistura de RPG, exploração e puzzles. O que fez esse jogo se popularizar bastante foi sua arte única. Como vocês podem ver, é um jogo muito bonito, ainda mais pros padrões de RPG Maker. O jogo trata de temas como saúde mental, relacionamentos pessoais, autodescoberta e por aí vai. Tudo sendo explorado de forma sutil e corroborando com a narrativa do jogo. Ibi. Ibi é um survival horror feito em RPG Maker e desenvolvido por um estúdio chamado Kouri e lançado em 2012. No jogo controlamos uma garotinha chamada Ibi Ibi, aí. que vai junto de seus Esse pais daí eu joguei, esse daí é maneiro. a esse museu de arte. Enquanto exploramos o local, o museu se fecha e as coisas começam a ficar bastante estranhas. Tudo começa a tomar um tom meio existencial e surreal. E no jogo a gente tem que sobreviver a estátuas e outros seres e explorar esse ambiente instigante. Conforme Só o os jogo passa, a clássicos, gente mano. conhece outros dois São os clássicos do RPG Maker. personagens, a Mary e o Gary, que vão ser, aparentemente, os nossos companheiros. Agora, eu não entendo como o Sad Satan, que tem, de fato, imagem de gore no bagulho, tá na mesma camada que Ibi e Omori. Lisa. Mas tudo Esse bem. é um jogo de RPG Maker desenvolvido pela Jingaling Productions e lançado em 2014. Ele é perturbador e bastante sombrio. Em inglês a gente assume o papel de Brad Armstrong, um homem solitário que vive em um mundo pós-apocalíptico. Então Brad vai por uma jornada para encontrar sua filha adotiva chamada Buddy, que havia sido sequestrada por uma gangue. O jogo contém diversas cenas incluindo Louco, sacrifícios, depressão, abuso e por aí vai. O game explora com louco. profundidade a escuridão e a maldade humana e questiona o quão moral são as pessoas em certas circunstâncias. Já começa a maldade humana aí, que o cara é calvo, né, mano? Não tem maldade maior do que deixar uma pessoa calva. E se esses valores podem ser dados como sólidos ou se eles são mutáveis de acordo com a situação em que o que é isso, indivíduo é cara? inserido. Em suma, esse jogo ele é muito bom para uma reflexão, além de ter algumas cenas relativamente pesadas. Mas nada demais, os jogos dessa segunda parte não são tão pesados assim, o iceberg só vai de mal a pior. Mad Father. Mad Father é um Esse daí eu zerei. jogo muito conhecido Esse daí eu zerei no Toca do Fox. Esse daí teve série no Toca do Fox. Bons tempos que eu fazia long play de RPG Maker, era maneiro. pela comunidade RPG Maker. Ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Sen e foi lançado em meados de 2012. Nele controlamos Aya Dravis, uma jovem menina da que hora. vive em uma mansão com seu pai, que é um médico. E durante o jogo a gente descobre que o nosso pai está envolvido com experimentos humanos bizarros e vemos que a mansão está amaldiçoada Pô, já deu todo o spoiler do bagulho. e a gente tem que sobreviver a tudo aquilo, concluindo os puzzles e conseguindo pistas do local. Frambow. Frambow é um point Esse é pica, esse jogo é brabo. and click de terror desenvolvido pela Killmonger Inclusive, na época que eu queria começar a desenvolver jogo, eu vi um monte de dev vlog dos desenvolvedores de Frambow. Eu não sei se vocês estão ligados, mas as pessoas que fizeram o Frambow foi um casal, né? Uma menina que
tomou conta mais da parte de arte, né? De desenhar, ilustrar e tal. E o marido dela que aprendeu a programar só pra fazer o jogo com ela. Porque o que acontece? Ele era eletricista e ela trabalhava com arte, alguma coisa assim. Só que ela perdeu o trampo. Aí ela falou, pô, vou fazer um jogo. Se a gente fizer um jogo de terror, alguma parada assim. E aí eles arriscaram em fazer o jogo e deu muito bom, tá ligado? Aí eles abriram uma empresa de games e tal. Eles desenvolveram outros jogos também. Tem aquele jogo da garotinha lá também, qual que é o nome? Little Miss Fortune, isso. É deles também. Aí, pô, é da hora, da hora. Os caras, tipo, só do nada falaram, vamos fazer um jogo, pegaram pra fazer, aprenderam e fizeram, mano. Fizeram. E o jogo é mó da hora, mano. Games, e lançado em 2015. O jogo começa muito bem, com um demônio invadindo nossa casa, matando os nossos pais, e então somos internados em um hospício. Que incrível. Nesse hospício a gente pega um remédio em que a realidade muda completamente, e a gente tem que fugir de lá. No processo a gente passa por pessoas bem estranhas, incluindo um literal pedo que nos pede um beijo. Mas ele acaba... Cara, não lembrar disso não. Caralho, qual é, mano? Não lembrar disso no jogo não. Tem certeza que jogou esse jogo certo, cara? morrendo. Deus fazendo justiça aí. E no jogo a gente tem que resolver puzzles muito difíceis, tipo, muito difíceis, e interagir com seres estranhos em um mundo meio perturbador. E durante a exploração a gente encontra seres que aparentemente frequentavam o mesmo hospício que nós, conectando aquele mundo bizarro ao hospital. E talvez mostrando que aquele hospital fez coisas indesejadas àqueles seres. E então viajamos para várias dimensões, incluindo uma em que viramos uma fucking árvore. E durante a gameplay a gente vê que a nossa dose do remédio havia sido alterada, o que talvez explique bastante coisa. E a partir daí as coisas vão de mal a pior. Eu não vou contar a história inteira porque o jogo é muito interessante e eu recomendo que vocês joguem. Sally Face. Sally Face é um jogo desenvolvido pela Portable Moose e lançado em 2016. No jogo controlamos Sally. No começo do jogo foi dito a ele pelo Daí é maneirinho também. seu pai que um bicho o atacou e o deixou com o rosto dessa forma, todo deformado. Além dele ter perdido a sua mãe quando era criança para esse mesmo bicho. Ou seja, o cara já estava totalmente traumatizado e fudido da cabeça. Nessa época ele se muda com seu pai para os apartamentos Edson, em outra cidade. Lá conhecemos um cara chamado Larry, que vira o nosso melhor amigo. E durante toda a nossa estadia ocorre um assassinato no quarto 403. Sally fez em 2016? Pô, é mó antigo. Nessa hora, Larry e Sally conseguem uma pista para incriminar esse mano aí. E então, durante o jogo, começamos a ver algumas aparições bizarras e Esse maluco aí colecionava bagulho de pônei. estranhas, deixando o jogo cada vez mais interessante. Com o tempo, vemos que o prédio é assombrado e mantém muitas almas lá, principalmente no quinto andar. Até que acontece algo cabuloso. Certo dia, Sally e seus amigos comem no lanche uma mortadela bem suspeita na escola. E quando eles vão investigar a origem dela, eles descobrem que o marido dessa professora velhinha estava sendo mantido de forma sobre-humana e bizarra por uma máquina, e que a mortadela Caralho, me deu spoiler do jogo. ela era na verdade partes do corpo dele. E no quarto dela vemos que tem uma passagem secreta com um porão que nos leva a uma fucking sala de ritual. Caralho, o cara tá me dando todo o spoiler do jogo inteiro, véi. Depois disso as coisas ficam muito confusas. O Sally é preso, o Larry Calma parece aí, como um Jaxil. fantasma, as pessoas começam a trocar de lugar e enfim Porra, chegamos no spoilou quarto tudo, capítulo, velho. onde começamos com o Larry tirando Lá, sua lá, própria lá, vida, lá, porque não, segundo tô... o mesmo Ah! entendo. Logo vemos uma senhora chamada Rosenberg, que diz para o Sally que os devoradores Cara, nem de Deus avisa, estavam mano. conseguindo seguir Eu ia seu jogar plano esse de jogo ainda dominar no a Terra canal, com a escuridão. velho. Tendo seu primeiro Urashi. Porra. Urashi é um jogo no estilo visual novel, desenvolvido Qual é, pela Seventh cara? Expansion, e tendo seu primeiro capítulo lançado em 2002. O jogo se passa Porra. em Hinamizawa, no verão de 1983. Então, os outros jogos ele não falou nada. Nesse aqui ele contou tudo. O protagonista Keiichi Maebara Porra. acaba de se mudar pra essa vila e faz alguns amigos como Satoko, Mion, Rika e Rena. Eles passam os dias fazendo brincadeiras e atividades escolares. Certo dia as coisas ficam bastante estranhas, sendo sincero. Quando ele vai junto da Rena em um lixão em que seria construída uma represa pela prefeitura, mas logo Isso daí eu não vou desistiu. jogar Lá é mesmo, especulado que houve um assassinato e a partir disso Keiichi começa a ficar paranoico e as pessoas começam a agir de forma muito estranha com ele. Por exemplo, ele pergunta algumas vezes se aconteceu algo na cidade e as meninas sempre olham pra ele de uma forma muito suspeita e estranha, Esse falando é que bom? literalmente Isso daqui parece ser nada bizarro. aconteceu. E conforme os arcos vão rolando, Ai, meu Deus, eu falei. Eu falei. a gente descobre mais sobre o local e sobre Oyashiro-sama, a maldição que assombra a vila de Hinamizawa e que deixa eles no loop infinito do verão de 1983. Durante Sabe do que eles tinham que fazer um jogo assim? Tinha que fazer um jogo assim de história de fantasma. Já viu esse desenho aí? Esse anime era maneiro. o jogo temos tenebrosas, torturas, cenas bizarras, surtos Moleque, tudo censurado. psicóticos, larvas saindo do corpo e por aí vai. O jogo tem uma história profunda e confusa. A série também conta com animes, mangás e por aí vai. Além de ser inspirada em uma cidade real,
chamada Shirakawa-go, que é uma cidade muito bonitinha, por sinal. Doki Doki Literatura e Clube. Fala do Doki Doki que depois que você já sabe o final perde a graça, né? Luna Game. Para ser bem sincero, eu não sei quase nada desse jogo, e eu fiz uma breve pesquisa agora. MyLittlePony.exe. Então, desculpe se tiver algo errado. Aliás, eu peguei esse tópico como sugestão de um membro do meu server. Salve, Snoopy. E salve pro Gitro também. A foto. Errado. Aliás, eu peguei esse tópico como sugestão de um membro Olha a foto do menino. do meu server. Salve, Snoopy. Que E salve pariu. pro Gitro também, que me mandou algumas informações do jogo. Luna é um jogo creepypasta de My Little Pony, que, mano. segundo o próprio criador, é descrito como Luna Game é uma série de jogos de plataforma 2D, criados entre os anos 2011 e 2012. cara. O objetivo de cada jogo é Sério? simplesmente chegar ao final, com várias imagens e sons usados para assustar o jogador, ou causar desconforto em geral. Em um nível mais pessoal, os Luna Games são uma série de projetos que eu fiz para experimentar a criação de jogos quando eu era jovem. Eu não tinha intenção de criar uma série semi-viral de jogos creepypasta, entrando no projeto. Na verdade, o primeiro jogo era simplesmente uma pegadinha que dei a alguns amigos da comunidade. Publicá-lo online nunca fez parte do meu plano geral, e as coisas definitivamente Jogo de saíram do Brony controle aí. mais rápido do que eu poderia imaginar. E eu vi várias pessoas dizendo que esse jogo veio da Deep Web ou que era um vírus e Claro. Os criminosos da Deep Web, os caras que se escondem do FBI, se escondem do Estado, eles estão no porão deles, usando uma máquina que tá emulando um Linux. E para emular o bagulho do torrent e acessar sites criminosos para desenvolvimento de creepypasta de My Little Pony. É isso. etc. Mas tudo isso é fic da internet, como a gente já sabe. Aí é o que os caras da Deep Web tá fazendo, ó. Death Forest. Ai ai, Death Forest. Esse é um survival horror lançado em 2018. O jogo gira em torno de um personagem que vai até uma floresta obscura Ah, pô, esse daí eu já vi, esse daí que é contém velho. algumas lendas urbanas, incluindo a de Yoshi. Esse ser no Eu acho que eu vi o Dark Frame jogando nesse jogo. Antes do Dark Frame fazer vídeos como bebendo o shield do Fortnite mínimo e esquisito, coisas que tem um parecidas. rosto pálido, dentes sangrando, olhos negros, cabelos cebosos e desajeitados. No jogo temos que explorar o local e pegar alguns itens enquanto Yoshi e Ele outros jogou seres mesmo, nos então. perseguem, com essa música muito desconfortável. Inclusive tem um filme japonês bem estranho mostrando essa lenda. Irritando um jogador de LoL. Ai, toma. Ai, que assustador. Toma terror japonês aí. Eu acho que todos os filmes mais malucos que eu já assisti de terror era tudo filme japonês, velho. Misao. Esse é um jogo criado pelo Ah, clássico do RPG Maker também. Sim, e lançado em 2011. Ele rola em uma escola onde uma garota chamada Misao, uma garota que sofre bullying, desaparece subitamente. No jogo controlamos um estudante que investiga o desaparecimento da mesma. Enquanto vamos explorando a escola amaldiçoada, encontramos objetos e pessoas bastante estranhas. E no decorrer disso tudo a gente descobre que Misao era atormentada por fatores sobrenaturais e tinha vários segredos. E conforme avançamos no jogo, descobrimos a história da garota, o porquê dela ter sido assassinada e a maldição da escola. I'm scared. Aí, tá vendo? Ele não deu spoiler nenhum desse jogo. Mas o CL fez que eu queria jogar, contou todos os detalhes. Esse MSCOD já zerou umas 3 vezes. Esse jogo é bom. I'm Scared foi desenvolvido por Ivan Zanotti e lançado em meados de 2012. O jogo é É um maluco francês ou italiano, agora eu não lembro, que fez esse jogo aí. cheio de metalinguagens e mistérios. Nele exploramos esse local e vemos que tem um bom moço conhecido Esse jogo dá um cagaço do caralho. Esse jogo é muito bom. Mano. como Whiteface nos perseguindo. O jogo quebra a quarta parede várias vezes, criando arquivos e pastas no seu PC, te dando senhas para logar no jogo. No mesmo temos que sobreviver ao Whiteface e resolver os puzzles para conseguir alguns dos múltiplos finais perturbadores. Isso é da Crooked hora. Man. The Crooked Man é um jogo desenvolvido Outro clássico do RPG Maker, vi na Playbap também. pelo Uri Games, é lançado em 2009. Nele controlamos David Hoover, o homem solitário que muda para um apartamento. Lá coisas estranhas começam a acontecer, até ele encontrar um livro chamado The Crooked Man, que se traduz para O Homem Torto. Um livro infantil, que diz que o homem torto é capaz de realizar seus desejos, mas que haverão muitas consequências. Enquanto David explora o apartamento, ele encontra algumas pistas que podem levá-lo à verdade de quem é o homem torto. E então descobrimos que o mesmo é uma manifestação dos nossos próprios medos, angústias e arrependimentos. Aí toma. I have no mouth and I must scream. Mas daí é um clássico. Esse jogo é antigo pra Esse é um caramba. jogo de point and click desenvolvido pela The Dreams Guild e lançado em 1995. Ele é baseado no conto de É 95, tá nem sonhando em nascer ainda, velho. Harlan Ellison. Nele a Guerra Fria prosseguiu, e com o desenvolvimento dos supercomputadores pelas potências, o mundo ficou em um estado pós-apocalíptico.
Aí o mundo depois do chat GPT. depois que uma inteligência artificial chamada AM exterminou Caralho, é mesmo. Aí eu tomo. quase Olha os toda a artistas depois que o chat GPT começou a fazer imagem do Estúdio Ghibli. humanidade. Os 5 sobreviventes que sobraram são mantidos em Aí, ó. cativeiro e Olha os artistas. Ah, o chat GPT tá roubando minha arte. torturados por toda a eternidade pela IA. Tô Cada brincando, tá, gente? Porra, é piada. É piada antes que alguém comece a ficar bolado de verdade. personagem é É submetido piada, a um porra. teste que reflete seus traumas passados e seus medos. O jogo é baseado em interações com o ambiente e tomadas de decisões morais. Tudo com um clima muito bizarro e assustador. Cancelado. Siren. Siren é um jogo produzido pela Sony e lançado Esse jogo é esquisito pra caramba, em mano. 2003 no Japão. A história se Você vê pela visão do assassino, pra depois fugir dele. Uma parada passa na assim. vila de Hanuda. Lá várias coisas estranhas ocorrem Ai, após o que surgimento de uma sirene. Os moradores da vila Esse jogo é de Play 2, são pra quem quiser transformados em jogar. criaturas chamadas Shibito. Então temos que desvendar os mistérios Shibata? e segredos por trás desse vilarejo. Durante a exploração nos deparamos com rituais e puzzles para resolver, e devemos explorar o local até o final, em que nós nos reunimos para enfrentar a raiz da maldição. Chibiu? Quest Do nada apareceu uma... Cara, maluco, falou nada do jogo, aí sim. 3030. Kanye Quest? É o jogo do Kanye West? O jogo em si é bastante comum e não tem nada demais, então não tem nem o que cobrir dele. Mas o segredo que ele esconde é bizarro. Ele é basicamente um RPG do Kanye West Ah, é. A gente já viu isso em outro vídeo. Eu lembro no disso. futuro. O jogo foi Pior que lançado é. em 2013 e em 2015 descobriram algo muito Nesse daqui, seu objetivo é chupar o pinto do teu primo. estranho nele. No trailer do jogo nem um vemos Kanye um West de literal código verdade. Morse que diz acender. Então sim, já vai começar com coisa de culto. Aí toma. This is Kanye West. Kanye Quest. Ó. Kanye West tem esses poderes na vida real. Não sei se vocês estão ligados. Ele se teletransporta, velho, pra São Francisco. Por que vocês acham que não tem nenhuma imagem dele dentro de um avião? Melhor de tudo que alguém teve o trabalho de fazer esse jogo, né, velho? Muito foda. É só pra São Francisco, velho. Vou pular isso aqui, né? Cara, que enrolação é essa, velho? E no jogo existe essa mina que sempre pergunta pra gente o que a gente quer. E tudo que a gente responder, ela vai responder que quer aquilo também. Nada. Mas se você colocar que você quer acender, você teleporta a um lugar estranho. E então o jogo diz o seguinte: Parabéns, você provou ser uma pessoa de mente aberta e curiosa. Nos desculpe por ter te enganado, mas agora podemos revelar que esse jogo que você estava jogando era na verdade uma máscara para proteger o que você está acessando. Nós pedimos para que você não revele isso ao público. Nesse local viramos uma borboleta branca e temos que resolver enigmas bem estranhos, com as salas ficando cada vez mais e mais escuras e Cara, que porra de jogo de maluco é esse, cara? macabras. Então, após esse primeiro Vê. desafio que o jogo nos dá, ele diz que se aceitarmos o contrato, a gente daria permissão para eles mexerem em nossas, entre aspas, posses. E então eles dizem: No curso de 2 semanas, nós vamos interagir com você e com Micropia. suas posses de diversas formas. Fique de olho, já que algumas podem ser sutis. Então o jogo vai lá, pede o seu endereço, seu nome completo e esse tipo de coisa, é bem estranho. Mas com uma breve pesquisa você pode achar em alguns fóruns pessoas discutindo sobre um culto chamado Ascensionism. No vídeo do canal desse culto eles dizem: Seja bem-vindo, nós representamos um movimento Beleza. O jogo vai me pedir todas as minhas informações e eu vou simplesmente chegar lá e botar. filosófico. Nós podemos Beleza. te ajudar a enxergar a verdade. Nada pode ser dito como real. Pra ou vender não. a alma, isso Portanto, aí. não sabemos se deuses Os ou caras da desse Deep tipo Web. existem. A vida não deve ser levada seriamente. Quem o faz, ou é infeliz, ou precisa ser salvo pelo ascensionismo. Abrace o absurdismo, surrealismo e a desconexão da realidade. Esses podem ser ditos como ascensionismo. Nenhuma dessas palavras tá na Bíblia. O mesmo não é uma religião ou seita, mas sim uma filosofia onde todos podem participar caso sigam os ensinamentos. Acendam hoje mesmo. Sobre o culto, com uma rápida pesquisa, vemos que ele foi criado em 2004 e que ele divide o ser em dois espíritos, o corpo e a alma. E ele basicamente diz que as almas fecham um contrato com as
outras, e elas já estão fadadas a X, pois elas mesmas já decidiram. Ou seja, se o Lucas roubou seu lanche na escola é porque sua alma concordou com a dele, que o corpo dele ia cometer tal delito imperdoável. Basicamente eles dizem que qualquer desgraça que aconteça na sua vida ou qualquer coisa boa é porque você clamou por aquilo. E procurando mais, vemos que existia um Twitter do qual já foi apagado, chamado Ascensionism Records. E se pesquisarmos sobre ele, vemos um tal de Nick Lyons, que produz obras É papo de Kanye West mesmo. primas como essa daqui. Tomei um tiro. Obrigado, Alma. Roubaram meu iPhone Pro Max. Valeu, Alma. É só um monte de coisa sem sentido, né? Ai, CNN! Ai, que medo! Você viu? Apareceu até um emoji. The Office, foda-se. Vou tirar porque vocês estão com medo, mano. Ah, já acabou. Mas segundo essa própria conta, eles disseram que não tinham nada a ver com essa coisa de culto e que eles só faziam algumas gravações. Apesar de eles terem alguns tweets bem suspeitos e que, bom, até o símbolo é o mesmo do culto, então não sei em quem acreditar, sinceramente. Sanguine Sanctum. Esse é um jogo desenvolvido pela Abyss Studios. Nele jogamos em um mundo abstrato e surreal. No jogo entramos nesse santuário antigo e estranho e damos oferendas que buscamos por esses mundos paralelos esquisitos para esse ser indistinguível. O jogo se baseia em explorarmos essas dimensões paralelas repletas de dor e escuridão. Sim, o jogo parece meio confuso, então eu vou trazer a descrição segundo a própria Abyss. Ele deve crescer, ele deve consumir. Você é responsável por isso. Mergulhe em vários mundos em busca de oferendas. Retorne com uma oferenda e testemunhe seu florescimento. Ele deseja mais. Alimente-o. A mais do Sanguine Sanctum Vocês já estão vendo como tá entrando uns jogos meio abstratos? do que aparenta. Parece só que foi um maluco que fez. Podem desvendar os mistérios do Sanctum. E só um maluco mais maluco ainda ia gostar desses Descobrir os bagulho. segredos guardados lá no fundo. Tem nem À medida sentido que mais cresce, o bagulho, cresce cara. também a fome. Já se Alimente-o perdeu mais. do personagem. Isso é tudo. Sempre foi e sempre será. Agora está sob seus cuidados. Não falhe. As consequências serão terríveis. Go Home. Eu realmente não sei explicar o que é esse jogo. Ele foi desenvolvido pela Dystopia Games, lançado em 2020. Em Go Home temos que basicamente voltar pra casa com essa menina Ah, Momo. com roupas tradicionais japonesas. Nesse mundo sem Isso aqui parece Brain Rot do TikTok, velho. sentido e absurdo. No jogo somos perseguidos por É o criaturas Zaguete, e vamos tá pra ligado? lugares sem o menor sentido. Basicamente, se vocês quiserem ter uma bad trip de LSD sem cometer nenhum crime, joguem esse virou jogo. bagunça É a já. definição de surto psicótico com esquizofrenia. Olha essa porra, mano. Isso é um jogo? Nemoia Apolis. Esse é um jogo atmosférico lançado agora mesmo em 2023 e desenvolvido pelo Andrew Quist. É da cabeçona que te persegue? Ele simula as backrooms, pullrooms e por aí vai, enquanto uma figura preta Mano, vão acabar com esse conceito de backroom. Já tá batido já. te persegue por esses cenários vazios e desolados. Esse jogo é perfeito pra quem curte backrooms e ficar em locais como cinemas, Já shoppings deu e já o que piscina tinha que dar sozinho, esse bagulho, com aquele mano. sentimento estranho de que lá era pra estar cheio de pessoas, mas está vazio. Sem nada e ninguém. Apenas a sua presença e a figura preta te observando. Esse jogo Figura é o mais quê? faz sentido que jogar. Explore o abstrato e compreenda o local nesse eterno Uncanny Valley. Tsugunori. Tsugunori é uma coleção de jogos de terror japoneses 2D desenvolvido pela Vaka Game Magazine e lançado em 2021. Nele temos diversas narrativas, como um garoto voltando da escola ou uma garota dos trens, enquanto coisas Calma aí, estranhas Cizão. vão acontecendo no fundo a cada dia que passa. A gameplay dele é simples, temos apenas que andar para a esquerda em todos eles e reparar nos detalhes ao fundo e nos seres que vão aparecendo aos poucos. Ai, meu Deus. Ah. Ah. Presentable Liberty. Esse é um jogo lançado em 2014 pelo Vertpool, que infelizmente Ih, veio olha o a se Alan Zoca suicidar aí. em meados de 2018. Cara, esse daqui é o Alan das antigas. Ele tá com um fonezinho branco que brilhava azul ainda, velho. Esqueci o nome desse fone, cara. Deixando o jogo sem paradeiro. Nele controlamos um prisioneiro Esse no fone meio de era uma brabo. pandemia. Tudo que ocorre no jogo é recebermos cartas que relatam Era que o o Ed, mundo é lá fora verdade. está Nessa época ele não era o Alan Zoca. Ele era o Electronic Desire GA. em colapso e que uma doença está devastando o mundo e a sociedade. O jogo
enfatiza a solidão e a Era da hora o deteriorização canal mental dele, do mano. nosso personagem, tendo vários finais. Quer dizer, tô falando era porque eu não acompanho tem um tempão, né? Mas essa época que eu acompanhava era Um dos maneiro. finais que mais me marcaram foi um que todos morrem. Saudade, E né? algo te Nunca mais teve. Acho que a rapaziada não tem mais paciência pra ver vídeo assim de gameplay, assim. Mas era bem da hora, entrega velho. as cartas dizendo que todos eles gostava. morreram e você pode sair de sua cela agora. Mas do que adianta viver em um mundo desolado e sem pessoas? A função do ser humano, o seu eu, o seu ego não existe exatamente para suprir e apoiar-se nos outros? Do que adianta viver em um mundo sem companheiros, sem amigos, sem vida? Essa é uma das várias reflexões que o Hoje em dia, pra dar view, você tem que chegar e fazer um vídeo narrando o jogo. Hoje vamos falar de a Miscarriage. Nesse jogo, eu comecei numa sala que tinha tal coisa e não sei o que lá. Só que eu fui pra tal coisa, apertei e aconteceu isso. Tipo, o pessoal não quer mais ver o cara jogar, quer ver o cara narrando, tá ligado? o jogo tenta nos passar e que pode se encaixar perfeitamente com o que aconteceu em 2020 e 2021 com o vírus proibido. A pandemia nos mostrou resumo do o que jogo o em uma isolamento hora, pode fazer é com a sempre mente assim. humana e as drásticas mudanças que pode causar no mundo. E no final dessa ending temos uma carta desse nosso amigo que nos mandou as mensagens na cela durante o jogo, de uma espécie de último adeus. Pushy and Pansy Breakdown. Esse é um show de dois cachorros, um chamado Pushy e outro Pansy. Pushy começa a falar pra Pansy que ele teve um sonho em que um gato estava preso por uma bruxa maléfica, e Pansy diz que sonhou com a mesma coisa. Então eles acreditam que essa é uma mensagem de ajuda telepática para ambos. É o gráfico. Então eles têm que ir a um lugar Brabo. chamado Suffer Dark, que traduziria porcamente para Sofrimento da Escuridão. Mas para chegar lá eles têm que passar pela caverna Batwing, até que aparece esse brother dando um jumpscare na caverna. No segundo episódio, Pansy está presa e pede ajuda para Pushy para se libertar da bruxa. Então a bruxa diz criança para de 11 anos Pushy fez que esse se jogo. ele quiser salvar Pansy, ele deve dar seus olhos a ela, e ele aceita. Quando ela vai arrancar os olhos dele, vemos um ventilador e depois um telefone. E logo em seguida o vídeo corta para um manequim chorando. No próximo episódio, Pushy, Pansy e a bruxa aparecem juntos, mas o vídeo começa a se distorcer até aparecer um maldito manequim novamente. Terror podre de Reddit. E depois para uma tela dizendo: Você está sozinho, e logo uma imagem de um carro, uma tela vermelha e outro texto dizendo repetidamente. tentando te alcançar. E logo vemos Pushy sem olhos triste e uma imagem do que parece ser um corredor de um hospital ou escola. Então pulamos para a parte 4, onde Pushy e Pansy derrotaram a bruxa e arrancaram os olhos dela e colocaram no Pushy. Logo o vídeo corta para um homem andando na neve e um texto aparecendo dizendo: Eu encontrei você. e depois aparece um homem com uma máscara branca e um texto novamente dizendo: Todo mundo do seu mundo está morto, menos você. Apenas você existe. O episódio 5 continua como sempre, mostrando imagens perturbadoras sem sentido e um porão com um homem novamente aparecendo, fazendo movimento Fãs de FNAF tentando explicar o porquê o olho vermelho é canon. estranhos. Logo Pushy e Pansy encontram o gato que estavam procurando. Os episódios vão rolando e eles ficam nessa palhaçada de mostrar a imagem bizarra e surreal. E então o último vídeo é mostrado, em que mostra Pushy sem olhos e Pansy sem boca, e novamente mostra o homem mascarado. Isso provavelmente é um RG ou alguma coisa bem besta, e eu não achei um jogo sobre, só essa série de vídeos nesse canal. Então se alguém souber algo sobre esse tal jogo ou algo do tipo, pode comentar aí nos comentários. Então tá, né? Simulator. Esse é um jogo feito pelo exército americano de literal simular um tiroteio escolar. Eu realmente Cara! Que isso, cara? tenho muito o que falar sobre, o jogo é autoexplicativo. Do nada. Qual é, velho? Por que fiz? Caralho. Helios. Esse é um jogo de 1993 desenvolvido por um cara chamado Sean Puckett. Segundo o mesmo naquele Cara, o bagulho mais perturbador, o cara passou 3 segundos falando. Caralho, pelo amor de Deus, velho. Jogo feito pelo exército. Eu imagino um cara com farda aí, programando um jogo na Unity. O cara assinou o curso de games do Gema Please pra fazer o jogo lá no Game Maker. Quando ele foi investigar, o mesmo viu um alien que saiu de um UFO, que era estranhamente parecido Estão ligados que tem um jogo das Torres Gêmeas também, né? Que é pra simular como seria estar dentro das Torres Gêmeas no momento do ataque. com ele. E então, quando recobrou a consciência, esse jogo estava em seu PC. Então sim, esse é o primeiro jogo desenvolvido por ETs, pelo menos que a gente saiba. Que mitada. Esse jogo é de puzzle e labirintos. Ele é bem estranho e abstrato. Nele devemos Pra quê? Sei lá, mano. resolver puzzles com os símbolos e derrotar todos os inimigos, e enfim coletar todas as gemas. No game, a bola que controlamos pode inchar ou diminuir. Se ela inchar muito, ela explode, e se ela diminuir muito, ela some, fazendo com que você perca o jogo. Tá, o que tem de perturbador aqui, além do jogo ser estranho? Depois de completar o primeiro game, somos levados a essa tela com um olho amarelo amigável. Algumas pessoas dizem que esse olho é uma forma dos alienígenas de controlar nossa mente. Engraçado que os aliens voltaram e lançaram o Helios 2, agora custando míseros $25. Nossa, algo por volta de R$120. E esse jogo é tão difícil que ninguém conseguiu zerar ele até
É só o falar dos games, é isso? até hoje. Mentira, ele só tem um bug que torna impossível zerar, e nos códigos do jogo ele trava ali no meio mesmo. Então, basicamente, a minha teoria é de que esse cara foi muito inteligente de criar todo um mito sobre esse game e farmar muito dinheiro em cima de alienígenas. Cara, é literalmente só isso. O jogo é perturbador porque tem um falaro em cima dele. $25, baratinho. É um scan só. Cash grab, pois é. And Roll. Esse é um jogo criado por Do Segar, nada, né? é jumpscare quando aparece o nome do jogo. RPG Maker 2003. No jogo você controla Russell, um condenado à pena de morte, mas o Estado quer te dar uma segunda chance, um programa de reabilitação chamado Happy Dream, que na verdade é um experimento humano. O projeto começa com o sujeito que está condenado à morte tomando uma vacina que botará ele pra mimir. A The Happy Dream é uma companhia que tenta manipular os sonhos do sujeito condenado para aplicar isso de forma benéfica à sociedade. As chances de você sair de lá dependem pelo nível de culpa que você sente. Se você se sentir culpado pelo que fez e refletir suas ações, você sai de lá. E caso contrário, você provavelmente vai apodrecer nesse mesmo lugar. No jogo você deve ser uma pessoa melhor e cumprir suas tarefas. E o game, por mais estranho que pareça, tem lutas por turno. Nele a gente tem várias pessoas malucas e transtornadas, e tem alguns temas bem pesados. Por aí vai. Entendi. Típico de uma cadeia. Consegui compreender tudo que você falou com essa censura. Purgatory. Nem um pouco Esse jogo foi restritivo. desenvolvido por Nama e lançado em 2016. Nele jogamos com Henry, quando subitamente caímos nesse local cheio de corpos e sangue, e o seu único Caraca, tá sangrado. objetivo é sair de lá vivo. Durante o game, principalmente o segundo, a gente entende um pouco mais da história do local e conhece novas pessoas. O jogo se baseia em tentarmos sobreviver, Cara, tu joga o primeiro jogo inteiro, tu só começa a entender alguma coisa no segundo jogo? sair do local e descobrir seus mistérios. Amanda the Adventurer. Amanda the Adventurer foi desenvolvido pela Mangold Mall Games e lançado em 2023. O jogo tem uma premissa bem fofa. Junte-se a Amanda e seu amigo Wooly em uma série de aventuras Ah, esse daí, uma porrada de youtuber fez vídeo disso. enquanto eles exploram e aprendem sobre esse mundo maravilhoso. Com vários novos episódios para jogar, rir É mais um daqueles Bandits The Ink Machine, FNAF. É aqueles joguinhos de terror pra criança, né? Padrão. e aprender. O que não falta é a diversão, mas faça tudo que Amanda Pop disser, ou Playtime, ela pode né? ficar com raiva. É Bem jogo de youtuber. Bonitinho, né? Mas pra estar nesse iceberg você sabe que coisa boa não vem. Bom, no jogo controlamos Riley, e a nossa tia Kate deixa uma carta dizendo sobre a série nas fitas cassete chamada Amanda the Adventurer, na qual, segundo a mesma, se virmos não haverá mais volta. E então o que fazemos? O óbvio, a gente bota as fitas. A série no começo parece bastante inocente, com Amanda e essa ovelhinha chamada Wooly. E então no jogo temos que ir cumprindo as tarefas com a Amanda, como ir pegar cookies, um cartão e por aí vai. No jogo descobrimos pela Kate que talvez as fitas tenham o poder de dinacinese, da qual ela consegue materializar a energia, mesmo sendo aparentemente um ser digital. Com base nisso, começamos a ver cartas e novas fitas que mostram outras crianças, inclusive algumas que acabaram desaparecendo vendo Amanda the Adventurer, quase que hipnotizada. Durante o jogo, as fitas começam a ficar bem estranhas. Amanda começa a falar de morte em alguns desenhos, e então vem um bicho completamente bizarro te pegar. Enfim, Com o corte de cabelo da ovelha, pega. o jogo continua nessa forma, Ai, as as luzes coisas do pro mundo de carnaval. Amanda se misturando com o seu, e você descobrindo a história dele enquanto resolve os puzzles. Platinou legal, paizão. Paranoiac. Paranoiac foi desenvolvido por Uri E esse daí também é um clássico do RPG e Maker. lançado em 2011, feito no Wolf RPG Editor. No jogo controlamos Miki Takamura, que muda para a casa de sua tia 3 anos após a morte da mesma. Na casa, coisas estranhas começam a aparecer. Na primeira noite, uma criatura persegue ela. Pedaços de cabelo aparecem por sua casa e alguns sons estranhos ecoam pelas paredes e cômodos. E tudo isso Aí o jogo tá tão escuro que nem dá pra ver no nada, jogo viu? faz Mickey se questionar se são coisas da sua cabeça ou se é algo paranormal, intensificando a paranoia da mesma. Bizarro. Nem viu que apareceu de tão rápido que foi. Crawl 64. Crawl 64 é um suposto jogo não lançado para Nintendo 64. O game supostamente foi descoberto por um youtuber chamado Adam Butcher. O jogo é semelhante ao Mario 64 em questões E apostar quanto que essa porra é um RG. de gameplay e gráficos. O jogo foi teoricamente desenvolvido por Manfred Lawrence, inspirado em um desenho de sua filha que veio a falecer. Crawl 64 supostamente não teria continuado seu desenvolvimento após Manfred dar término à sua própria vida. O jogo, como dito antes, Entendi. era inspirado totalmente no desenho de sua filha. Ele queria alegrá-la. O mesmo gastou mais de $1 milhão É outra isso em RG, 2001 né? para tentar produzir o game. Porém, quando Tem a sua filha carinha. foi de óbito, o mesmo começou a ordenar os devs que colocassem texturas bizarras no game, mostrando sua mente fragilizada devido ao trágico evento. Depois que fizeram aquele... Aí qual é aquele que o Pyrocynical fez vídeo? Que era mais ou menos a mesma ideia, que era pra ser um jogo de Play 1. Petscope. Depois que fizeram o Petscope, uma porrada de gente começou a fazer coisa parecida. Evento. Em Cross 64 temos várias mensagens estranhas, perturbadoras e até tristes. Quando abrimos o mesmo, nos deparamos com mensagens de Manfred. Este jogo é para o seu irmão agora.
Querida filha, desculpe-me. Eu não pude estar com você no final. Eu estava com muito medo. Eu corri, agora estou no inferno. O inferno que eu mesmo criei. Eu já sonhei com nós jogando esse jogo juntos um dia, mas nunca vamos. Me perdoe, meu pequeno corvo. Então Manfred tenta destruir o jogo e a sua própria vida. Mas, segundo a história, o jogo foi mantido. Sobre a gameplay, controlamos o Corvinho, que seria a representação digital de sua filha. No começo entramos nesse prédio, que é onde Manfred supostamente trabalhava. O local está vazio, até chegarmos nessa parede, em que encontramos um outro corvo que agora representa o Manfred. E então corta para essa cena do nosso pai pulando do navio que nossa própria vida, como descrito anteriormente. O game é repleto de metalinguagens e mistérios, com várias frases do corvo dizendo que está no inferno, sendo uma clara representação do estado mental de Manfred, abalado pela morte de sua filha. Sim, a história é triste e tudo é muito bem construído. Apesar disso, tudo é um RG feito por 2 escritores, Adam e Luke Butcher. E não, o jogo nunca foi feito... Ah lá, o cara velhão, calvo, escrevendo historinha pro Reddit, vê se pode. Nunca foi feito pra Nintendo 64, já que ele foi produzido por uma room no Unity. Então tudo foi feito exatamente... Aí depois toma um processo aí da Nintendo e vai achar ruim. ...para o RG, que por sinal, conta uma história no mínimo interessante. Pathologic. Pathologic é um jogo desenvolvido pelo estúdio russo I Speak Lodge em Ih, cadê o Felipe Ramos? 2005. Ele é um survival horror psicológico. Nele podemos jogar com 3 personagens Cadê diferentes, o Felipe Ramos? cada um com sua própria história, seu próprio passado e desafios a serem superados. O primeiro é o Bacharel, um médico formado famoso que tem como objetivo de vida desafiar os limites da expectativa de vida humana. O segundo, Haruspex, filho da Terra, um Menku, que seria bem porcamente descrito como um dos status mais prestigiados na sociedade Qin. Haruspex deixou sua cidade natal para estudar medicina nas melhores escolas do mundo e volta após receber uma carta de seu pai. E finalmente a terceira, Shangling, uma garota de origem indefinida. Qual o nome? E que se encontra em uma situação muito peculiar. O jogo conta com uma aura mística por toda parte, muito baseado nas tradições e mitos dos habitantes da cidade. Seja qual for o personagem que você escolher, o cenário é o mesmo. Uma pequena e pacata cidade nas estepes russas, que em breve enfrentará uma tremenda epidemia, chamada Peste de Areia. E cabe a você, com um desses personagens, formar alianças, amigos e prosperar para finalmente salvar a cidade, ou não. Galerians. Galerians foi desenvolvido pela Polygon Magic e lançado em 1999. Esse jogo começa com um protagonista chamado Orion, em um observatório e um hospital. Ele não se lembra de quem ele mesmo é. O mesmo ouve a voz de uma garota pedindo por socorro, então ele usa suas habilidades psicocinéticas para fugir do local, matando brutalmente os seguranças e médicos de lá. E conforme o jogo vai passando, ele descobre que ele faz parte de um plano governamental chamado Projeto G. Quando foge de lá, ele descobre que o pai de Orion foi assassinado por médiums e tinha produzido uma inteligência artificial que tomou consciência e parou de servir os humanos, já que eles eram considerados inferiores pela mesma. E então a IA lançou esse Projeto G, onde ela seria Deus e controlaria essas pessoas com poderes psicocinéticos. Nesse jogo devemos enfrentar as criações da IA e garantir que a raça humana não seja exterminada pelos mesmos. Ah lá, é sempre o ChatGPT fazendo merda. Vendo a história desse jogo, eu mesmo estabeleci um paralelo sobre um projeto soviético dos anos 70. Eu vou falar mais sobre a verossimilidade desse projeto no vídeo de teorias da conspiração. Mas basicamente esse projeto supostamente teria feito alguns avanços no campo de habilidades psicocinéticas, alterando diretamente o cérebro humano. Novamente, eu não vou entrar no mérito da verossimilidade dessa teoria agora, mas sim no iceberg de teorias da conspiração. Mas eu vou descrevê-la para vocês pelo paralelo que o jogo faz com projetos para a modificação humana. No final dos anos 60, Virou o canal do Cacazinho do nada. Lizitsyn relatou que os soviéticos haviam quebrado Parece a série animada do Max Steel, pior que parece. genético do cérebro humano. Ele afirmou que o código tinha 44 dígitos ou menos. É ele mesmo que escreveu até em inglês, mano. 22 bandas de frequência em quase todo o espectro EM. No entanto, apenas 11 das bandas de frequência eram independentes. Então ele explica pra caralho algumas paradas do nada. Se 11 ou mais canais de frequência corretos puderem ser bloqueados por fase no cérebro humano, então deve ser possível influenciar drasticamente os pensamentos, a visão, o funcionamento físico, as emoções e o estado consciente do indivíduo, mesmo de uma grande distância. Pode ser altamente provável que, até 16 dos grandes portadores do Woodpecker soviético foram observados por Beck e outros portadores da modulação comum de 10 Hz com bloqueio de fase. E 2, ao sinal de 10 Hz foi demonstrado por Beck, Rauscher, Bise e outros, como sendo capaz de arrastar fisicamente ou dar um phase lock no cérebro humano. Isso se for mais forte que a ressonância Schumann, do campo magnético da Terra. Echo Knight. Echo Knight foi desenvolvido pela From Software para PS1 e lançado From Software? Do Dark Souls? em 1998. No jogo controlamos Richard Osmond, em 1936. Nós investigamos um navio chamado Orpheus, onde todos os passageiros locais foram encontrados mortos. Mas o jogo começa na mansão do nosso pai, e durante a exploração dela encontramos essa passagem secreta atrás do relógio. E assim que pegamos o livro, somos teleportados para um trem. Lá encontramos esse jovem e esse velhinho com sua netinha indo fazer uma viagem.
Durante a Ok. exploração, as coisas começam a ficar mais estranhas. Até que aquele suposto velhinho inocente vai lá e atira no jovem. E então descobrimos que ele estava possuído. Logo o jovem, que havia sobrevivido ao tiro, dá uma pedra Caralho, deu uma bica na cabeça dele ainda. para a neta do senhor e diz que ela será protegida caso fique com a rocha. Após isso, o velho encontra o jovem novamente, que é obrigado a se jogar do Cadê trem boss para fight? tentar se salvar. E logo após isso, descobrimos que esse jovem, na verdade, é o pai do protagonista, mas em um passado muito distante. Logo após esse ocorrido, a gente Ai, aparece no confuso, Orpheus, o navio que eu mencionei anteriormente. E Cadê é a nele que fogueira? vamos descobrir os mistérios do jogo. Nele o capitão nos leva a uma sala e diz que ficar fora dela pode não ser seguro, e que não é pra sairmos de lá em hipótese Oh, my alguma, God. mas como um bom jogo de terror, nós saímos. E então essa menininha começa a nos assombrar, e devemos fugir desses seres ligando as luzes, que acabam eventualmente afastando Você vai eles de pagar lugar. imposto. O jogo em si é muito complexo, encontramos vários personagens nele, como o marinheiro, do qual nunca voltou do Orpheus para ver sua esposa, onde ele prometeu que haveria Absolute novamente. cinema. Então somos teleportados para o passado de novo. Nele temos que resolver essa questão Você é da From Software, cadê o o rolamento? marinheiro com sua esposa, já que ela não conseguiu se despedir do homem que ela ama. E o marinheiro nunca mais verá ela, pois partiu no Orpheus, um navio que nunca mais irá voltar. Enquanto a gente Partiu no passa o tempo lá, Bastida. ela nos dá esse anel. E quando a gente volta pro navio, a gente mostra o anel para o seu marido. Ou seja, Ia! Mostrar o anel, que papo é esse? para o marinheiro. E quando entregamos, ele entende tudo e então se vai, como se a alma dele fosse libertada. E o jogo se segue disso. A gente deve sobreviver ao lugar e ajudar as almas que estão presas lá, O marido entendendo pode seus mostrar o anel. passados e os seus traumas. Lá ele moment. Detention. Esse é um Detenção. jogo desenvolvido pela Red Candle Games, que foi cancelado em 2017. O jogo se passa em 1960 durante Cancelado, eu acho que tem esse jogo na Steam. Pera aí, deixa eu confirmar aqui. Eu tenho quase certeza que eu tenho esse jogo. Eu nunca joguei, nunca abri, mas eu acho que eu tenho esse jogo. Eu literalmente tenho esse jogo. Refutado. conturbado em Taiwan durante o Terror Branco, onde Nunca nem cerca abri de esse 140 mil taiwaneses foram presos e mais de 4 mil executados por fazer oposição ao governo de Chiang Kai-shek. Duas estudantes, Wei e Ray, estão em uma escola chamada Greenwood. Lá o local está cheio de criaturas conhecidas como Lingere e espíritos da toma. cultura chinesa. Então nós temos que sobreviver ao local e descobrir o bizarro passado que assombra essa escola. Acho que já entendi porque eu não abri esse jogo. Podre, filho. Off é um jogo de RPG Ah, esse daí é maneiríssimo. Eu fiquei de fazer série dele e esqueci, mano. desenvolvido por Mortis Ghost e lançado em 2008. O jogo é simples Aplicou e a lei. atmosférico, muito imersivo e com uma história profunda. Nele temos personagens bizarros e surreais, juntamente desse cenário monocromático desconfortável, sendo extremamente vazio e abstrato. Mas o que mais me encanta nesse jogo é o OST dele, que representa a confusão dele. Nada nela faz muito OST é trilha sonora, tá, gente? sentido. Aí toma. Manda a série pra nós, cara. Eu vou ter que fazer um canal só pra fazer long play. Raposito long plays. Botar no, eu posso botar no canal de cortes, pô. Eu tenho um canal de cortes, eu vou botar tudo lá. Mas narra, não, narrar é o caralho, pô. Dead of the Brain. É um jogo desenvolvido por Shiryu no Sakibi e lançado em Shiryu! 1992. Nele controlamos Kou, que consegue trazer mortos de volta à vida com o soro. Mas algo dá errado. Ele derruba o soro e infesta a cidade de zumbis. O jogo é uma espécie de visual novel em que interagimos com o cenário. Algo parecido com os jogos Flash dos anos 2000. Então temos que tomar decisões rápidas que valem a nossa própria vida e sobreviver a tudo isso. Irizu Syndrome. Irizu Syndrome é um jogo de puzzle bastante curioso. Ele foi feito por Tetsuya e lançado em 2008. Ele de início parece fofo, com formas geométricas caindo. Logo no início ele quebra a quarta parede, coloca novos arquivos no seu PC, e ele começa a ficar cada vez mais e mais bizarro, mostrando a sua Ai, história. bizarro, ele falou, mano. Aê! Que, apesar de meio ofuscada, ela é bastante sinistra e profunda. E pra descobrir a lore completa do Ai, ai, jogo, a cara. gente deve conquistar todas as engines, cada uma delas mostrando um ponto e uma parte da história, Ó. que depois conectadas mostram I'm coisas scared de bastante anime, pois é. perturbadoras Mesma e ideia. bizarras. Falou de novo! Aê! Tá, para aí, chega, já tá chato. Chega, acabou.
Me Hell. Esse é um jogo feito pela Biscuit Placebo e lançado em 2015. Ele é um game de point and click, que segundo a própria descrição da Biscuit é dito Essa porra tá passando um vibe do Cosmopax. como Um garoto, uma garota. Ambos têm duas coisas em comum. Estão presos em seus próprios infernos e querem sair. Tova e Thor têm um relacionamento instável. Thor vive no futuro e em seu próprio passado piada inventado. podre. Tova é irritável, agressiva e perigosa para si mesma e para todos os outros. E o Me Hell não é um jogo sobre salvar o mundo. É um jogo sobre um relacionamento, sobre como as coisas podem dar errado e como elas podem ser corrigidas novamente. School Days. Por que isso tá na lista? Bom, pra quem não conhece School Days, recomendo que não pesquise em hipótese alguma. Mas enfim, Que é isso? a maioria das pessoas conhecem essa série pelo anime, mas o game é tão horrível quanto. Nele temos Makoto Ito, que é apaixonado por uma garota, então eles começam a namorar. Porém, uma outra garota que é apaixonada por ele começa a ficar com Makoto. Então eles estão praticamente em um triângulo amoroso. Resumindo, duas garotas em cima de um cara. No final ele termina com a namorada, que é basicamente apaixonada por outro cara, pelo menos é o que deu a entender. E o jogo / anime continua indo de mal a pior, contando com cenas bastante duvidosas. Eastern Nunca nem tinha ouvido falar sobre essa porra. Mind. Eastern Mind é um jogo desenvolvido por Osamu Sato e lançado em 1994. Ele é um Cara, parece qualquer youtuber aí fazendo o thumbnail. Rinaldinho empanando o iPhone da mãe dele. A mãe dele na thumbnail. O cameraman na thumbnail. Controlamos um homem chamado Rin. Sua alma foi levada para a ilha de Tongnou. Rin então deve ir lá cumprir a vida de 9 criaturas e recuperar sua alma. Sempre que Rin morre, nós podemos escolher outra criatura para ele reencarnar. O jogo é bastante abstrato e bem estranho, com várias coisas bizarras Olha lá, e outro sem jogo de sentido maluco. acontecendo. Mas é muito interessante como o jogo trata bem do conceito de reencarnação dos seres para conseguirmos recuperar nossas almas ao meio desse mar de estranheza e confusão. Toma. Bob's Game. Esse é um jogo Bob's desenvolvido por um cara chamado Robert Peloni. Ele disse que estava trabalhando no jogo há 5 anos e tentou lançá-lo para o DS, mas foi rejeitado pela Nintendo. Com raiva, Robert disse que ia ficar preso 100 dias em seu quarto como protesto e colocou cartazes de seu jogo na Nintendo World Store em Nova York. E a partir disso as coisas começaram a ficar cada vez mais e mais estranhas, com ele declarando em 2011 que faria o próprio console para Bob's combater a Game. Nintendo. Durante esses 100 dias trancados, ele fez posts dizendo que ele era melhor que o Miyamoto, Kojima, Itoi, Carmack, Wright juntos. E fez alguns posts dizendo que ele era o melhor criador de jogos do mundo, que era Ai, toma. magnificente, onisciente, onipotente. E disse Porra. que se não obedecessem ele iria esmagar a Nintendo e toda Eu não entendi porque tá essa gravação literalmente do meu quarto aqui, velho. Isso daí é gravando eu aqui no meu quarto. todas as mano. pessoas que não fizessem Tem o até que o ele teclado queria. aqui do lado. Então ele lançou a demo do jogo, e era uma grande bosta. Depois de 2 anos, esse cara reaparece dizendo para doarem $10 mil para ele, que ele criaria o tal console e criaria uma revolução nos jogos. E Ai, que o toma. Bob's Game era o melhor jogo já feito, e era a nova religião do mundo. Esse jogo não tem Eu ia no Dead Devs, essa porra. exatamente algo bizarro, mas toda a situação desse cara Ratunzito. provavelmente indica que ele deve ter algum distúrbio mental e, porra, o cara passar Bob's vários dias Game. trancado Olha o nome só da pra empresa, fazer uma muito retaliação foda. é bastante estranho. Faith. Faith é um jogo bastante Fé. interessante no estilo dos jogos 8-bit. Ele foi desenvolvido pela Ardord Games e lançado em 2022. No mesmo controlamos um padre que exorciza demônios bizarros, tudo nesse estilo quer ficar retrô, rico nessa que dá uma porra, vibe muito pá. diferenciada pro jogo. Able History Trade. Mano, é literalmente o que tá escrito. Esse jogo é literalmente o que vocês estão pensando. A gente controla um escravo que veio da África em um navio até os Estados Unidos. E o game é literalmente um troll que se disfarça entre várias aspas como uma crítica à escravidão. Se liga no trailer dele. Caralho! Que isso, mané? Please no. Qual é, cara? O maluco fez um vídeo, um jogo dessa porra sério, hein? Please não é foda, cara. Vai se fuder. Qual é, mó vacilo, cara? Cara, é mó filha da... Cara, tem os malucos que tem umas ideias que não é possível, né, cara? O maluco não fez esse jogo da inocência nem fudendo, nem fudendo. Meteu o louco, sério, hein? Yames é um desenvolvedor independente de jogos de é? terror bem diferentes, como Lips Like Vellum, um jogo quase Feião. silencioso com uma atmosfera simples e pesada. No jogo nada acontece até que façamos algo, como abrir uma cortina ou alguma outra ação, que pode ou não resultar Please não foi foda, vai se fuder, cara. em algo. Esse terror depende de você, não do ser que está te perseguindo. Ou um dos que eu mais gosto, Discover My Body, Please não. onde controlamos um universitário / cientista em 2040. Nele vemos Doente. exemplos de humanos misturados com fungos e devemos procurar as anomalias em seus corpos, descobrindo elas. Podemos ver os corpos Ó. em 3 camadas e ver as mudanças que elas estão fazendo no corpo da pessoa. E o mais interessante Camadas dos de jogos desse game. cara é que tudo é muito abstrato e tudo depende de você, o jogador, para as coisas acontecerem.
Tá faltando o jogo das Torres Gêmeas, faltando o jogo do nazismo. Mano, se eu for abrir a Steam, cara, tem vários jogos rentais com Hitler no jogo, por algum motivo. Depois vocês pesquisem Hitler hentai, nós hentai, vamos. Essa merda existe e tem gente que joga, que compra, que diz... O pior é o cara que desenvolve esse bagulho. Que porra é essa? Tô tão feliz. Tá escrito ali. Tem literalmente o nome do jogo, velho. É só pra rir, então tá tranquilo. Os caras tão pesquisando, tão rindo. Mas mano. A Steam não tem mais moderação nenhuma, cara. Você pode fazer o jogo mais escroto do mundo. Que eles vão aprovar, velho. Vai tá lá. Obrigado, apoiadores do canal. Olha lá, ó. Toma. Bravo. Tá lá, mais uma parte do iceberg. Tem mais? Eu não sei se tem mais parte desse iceberg. A gente assistiu a parte 2, que é Águas Rasas. Ele fez um compilado que é o bagulho inteiro. Cadê o próximo? Eu tinha que ter botado no card, né? O próximo. Ah, parte 3 aqui, ó. Eu vou salvar aqui, ó. Vou ficar devendo pra vocês a gente assistir a parte 3, tá? Que é Águas Médias. Vou salvar aqui. E é isso, gente. Deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Eu achei maneiro. Apesar que tinha uns jogos aqui nada a ver. Mas o bagulho ficou maneiro. E é isso, mano. Vejo vocês na próxima. Valeu, fui!